Olá, meus queridos alunos, muito bom dia para vocês. Olha, hoje então é quarta-feira, dia 17 de março. Quarta-feira, dia 17 de março. Hoje nós vamos trabalhar com figuras geométricas, mais especificamente com prismas e pirâmides, né? Nós vamos ver aqui as suas características, tá? As relações entre um e outro. Só, meus queridos, que antes, né, de nós falarmos aqui dos prismas e pirâmides, eu vou fazer uma retomada lá nas figuras planas, né? Quais são as figuras geométricas que são planas? O que quer dizer que a figura é plana? Então vamos lá. Então, meus queridos, quando eu falo de uma figura plana, o próprio nome já diz, ela é plana, tem apenas uma dimensão. Eu tô aqui com uma folha, é plana, tá? Ela tem essa região plana, tá certo? Por quê? Ela só tem uma dimensão. Então, as figuras planas, né? Vamos ver aqui. O quadrado é uma figura plana, tá certo? Olha só. O triângulo é uma figura plana, o retângulo é uma figura plana, o círculo também é uma figura plana. Lembrando que, né, essas figuras planas elas vão ser classificadas, vão receber nomes de acordo com o número de lados, unidade, ou seja, tem 3 dimensões, tá certo? Não vamos mais confundir isso, tá? Chamar o cubo de quadrado e o paralelepípedo de retângulo, de forma alguma. Vou mostrar para vocês aqui alguns outros sólidos geométricos. Olha só, cubo, tá certo? Paralelepípedo e eu tenho aqui uma pirâmide, tá? Nós vamos ver aqui as características de cada um, tá certo? Nós temos, né, na nossa casa, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com vários objetos que lembram os sólidos geométricos. Vou mostrar alguns aqui para vocês. Olha só esse pote. Ah, ele lembra qual sólido geométrico? É o quadrado? Não vamos mais cometer esse erro. Ele lembra um cubo, tá certo? Esse pote. Agora esse outro pote aqui também lembra um sólido geométrico. Só que ele tem uma pequena diferença desse que nós vamos ver também. Esse daqui lembra o cilindro, tá? Vou mostrar mais um aqui. E esse daqui, ó, é um enfeitezinho, né? Feito de pedra sabão. Lembra que sólido geométrico? Olha, lembra uma pirâmide, não é verdade? A pirâmide é um sólido geométrico, tá certo? Alguns sólidos, meus queridos, eles têm características, né, que podem rolar com facilidade ou não. É o caso do cilindro. Se eu jogar, ele vai rolar com facilidade. Então, é um corpo redondo. Outros, né, como o caso aqui do cubo, não rolam com facilidade. Esses são os poliedros. E é justamente os poliedros que nós vamos estudar agora. Então, meus queridos, corpos redondos, nós temos aí o cilindro, a esfera, e os poliedros, nós temos o cubo, o paralelepípedo, né? Temos a pirâmide, não é? E então nós chegamos agora naquilo que nós vamos estudar: prismas e pirâmides. Vamos lá? Muito bem, meus queridos. Características então dos prismas, né? Eles têm duas bases. E essas duas bases são formadas por polígonos iguais. Por isso que eu falei que a gente precisa saber o que é polígono. Então vamos entender. Aqui é um prisma. Ele é um sólido geométrico, ele é um paralelepípedo e ele é um prisma. Por que ele é um prisma? Porque ele tem duas bases, ó, base inferior e base superior. As duas bases são polígonos, ó. Olha aqui a base. A base dele é um quadrado.
O quadrado é um polígono, é uma figura plana, é um polígono. A outra base também é um polígono. São iguais? São. As duas bases são quadradas. Então, por que que ele é um prisma? Porque ele tem duas bases e essas duas bases são polígonos iguais. Tá certo? Guarda aí essa característica. Eu sugiro também que você dá um pause no vídeo, tá? E vai lá no seu caderno e faz essa anotação, porque ela é importantíssima. Outra característica dos prismas, que as suas faces são polígonos. Então, quais são as faces, né? Cada parte dessa aqui, ó, é uma face do polígono, ó, do prisma, tá? Perdão, do sólido, né? Então, elas são polígonos, ó. Por quê? Se eu olhar esta face, que figura plana que eu tô vendo? Eu tô vendo um retângulo. Presta atenção, eu tô falando só dessa parte aqui que eu tô enxergando. Eu tô enxergando um retângulo. Então, essa face é retangular, assim como essa e essa, tá? Do paralelepípedo. E as bases? Quadradas. Essa base é quadrada e essa base é quadrada. Isso quando esse paralelepípedo tá assim, não é? Se ele tiver assim, ele também vai ser um prisma, porque ele tem duas bases, só que agora a base é retangular, tá certo? Então não importa. Mas se ele tiver assim, a base dele é quadrada. Então a base do prisma sempre vai ser polígonos iguais, ok? Muito bem, vamos prosseguir. Então esse polígono, né? Esse prisma, tá? Esse sólido geométrico, tá certo? Ele tem as duas bases quadradas, tá? Eu falei esse polígono, mas não é não, tá? Este sólido geométrico é um paralelepípedo e ele também é um prisma, tá? Por quê? Porque a base é polígono, a base, tá? Ele tem duas bases iguais. Agora eu vou mostrar para vocês outro sólido que também tem as duas bases iguais. Olha só, é um sólido geométrico, tá? Por que que é sólido? Porque ele tem 3 dimensões, não é? Ele tem altura, tem profundidade, tem a largura. É um prisma. Por que que eu identifico que é um prisma? Ele tem duas bases, ó, base inferior, base superior, ó. E qual é o formato dessa base? Essa base tem a forma de um polígono? Com certeza, tem a forma de um polígono. Que polígono é esse? Ah, e nós vamos contar os lados aqui para descobrir. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um polígono de 6 lados. Então, é um hexágono. Então, aqui nós temos um prisma de base hexagonal. Ok? O primeiro lá era um prisma de base quadrada, aqui um prisma de base hexagonal. E as faces desse prisma, ó, olha as faces dele aqui, ó. Olha as faces dele. A face dele é retangular. Aqui é retangular, retangular, tá vendo? Todas as faces aqui laterais são retangulares, tá certo? Então, por que que esse sólido geométrico é um prisma? Porque ele tem duas bases. E as duas bases são polígonos iguais, tá certo? E as suas faces também são polígonos, ó. Aqui também eu chamo de face. Quando eu for contar as faces, eu tenho que contar essas aqui também. Todas as faces desse prisma são polígonos. Mais um sólido geométrico, tá? Que é um poliedro e que também é um prisma. Por que que esse sólido é um prisma? Ele tem duas bases, ó, base inferior e base superior. E essas duas bases são iguais. Tem a forma de um polígono, a base? Tem. Que polígono é? Triângulo. Então, aqui eu tenho um prisma de base triangular. Por que que é prisma?
Porque tem duas bases iguais. Isso é importantíssimo. E essas bases são em forma de polígono, tá? Pode esquecer disso de forma alguma, tá bom? Tem mais um pra gente ver. Olha só, mais um prisma. Por que que é prisma? Vou perguntar isso várias vezes. Porque ele tem duas bases, base inferior, base superior. Essa base aqui